Fala galera, Flash Score! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, a mais um pré-jogo, porque essa rodada promete grandes clássicos, liderança em jogo, corrida de recuperação, Copa do Brasil impacta no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais a gente vai debater agora. Peço a você para deixar o seu like, comentar, compartilhar. Se está ouvindo pelas plataformas de áudio, já compartilha com os amigos, dispara para geral e, claro, segue sempre os nossos canais da Flash Score. Eu estou sempre muito bem acompanhado com o Eduardo Gerac. Edu, seja muito bem-vindo. Um campeonato brasileiro que traz um colorido ou um peso da Copa do Brasil, porque o Corinthians vem ao Rio de Janeiro empolgado com a classificação. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem sim? Um grande abraço a você, a todo mundo que nos acompanha. E o Campeonato Brasileiro por si só, vamos chegando ali naquela fase já meio de definição, né? A maioria dos times tem 13 jogos ainda para realizar, mas daqui a pouco quando entra ali naquela reta final, né, faltando 10 jogos e tal, aí já é hora realmente de os times mostrarem ali se tem garrafa vazia para vender, né? No caso do jogo entre Botafogo e Corinthians, o Fogão jogando em casa é o líder. O Botafogo, que nas últimas rodadas, falando apenas em Campeonato Brasileiro, tem dado uma osciladinha, podemos dizer assim, e o Corinthians vem, como você disse, empolgadíssimo. Passou pelo Juventude, precisava fazer 2 gols de vantagem contra o time lá do Sul jogando em casa, diante da Fiel, fez um gol no finalzinho e agora tem um monte de gente chegando aí, né, pro Ramon Dias montar o time. O Memphis ainda não deve jogar nesse final de semana, mas ele já está pronto. Do ponto de vista burocrático, tá tudo certo, né, para o jogador holandês estrear aí no Corinthians. Então vai ser um jogo realmente muito interessante. E lembrando que se a Copa do Brasil desta semana passada impacta no fim de semana, aí a gente já tem também a Libertadores, né, no horizonte dos times que estão na Libertadores, no caso o Botafogo. Com certeza, e um Botafogo que entra em campo, Edu. Eu estarei lá no Newton Santos às 9 da noite, empolgado porque o Fortaleza, que fez o jogo atrasado durante a semana com o Internacional, perdeu. Então o Botafogo poderia entrar em campo nesse sábado já na vice-liderança, mas não. Continua líder, mas, e olhando os números Flash Score, Edu, eu observo que o Botafogo é o quinto melhor mandante. Aquele fator casa Exatamente. que o Fortaleza faz muito bem, o Botafogo é apenas o quinto colocado. Imagina se ele fosse o melhor, hein, Edu? Exatamente. O Botafogo, se a gente for separar, né, aquela classificação que também dá para fazer pelo nosso aplicativo da Flash Score, né, a classificação só dos mandantes, o Botafogo cai da primeira para a quinta colocação. É realmente algo surpreendente. E isso vem acontecendo, né, como eu disse, principalmente nas últimas rodadas. E lembrando também, né, Fábio, que o Botafogo não vai ter o Arthur Jorge, né, ele que está suspenso, tomou aí 3 cartões amarelos, né? Ele que havia sido amarelado naquele empate Botafogo jogando aqui no Morumbi contra o São Paulo 2-2. Depois ele tomou um outro cartão amarelo em Goiânia, no jogo do Atlético Goianiense com o Botafogo, aquela goleada do Fogão por 4-1. E no último jogo, antes da data FIFA, né, o Botafogo venceu o Fortaleza por 2-0, mas ele tomou ali o terceiro cartão amarelo e está fora, portanto, dessa partida aí, né, contra o Corinthians. Lembrando que o técnico que está suspenso, tem muita gente que faz um pouco essa confusão, ele não pode nem se comunicar com a comissão técnica que está ali na beirada do campo, né? Eu lembro que teve aquela discussão aqui em São Paulo, naquele jogo de ida da Copa do Brasil, o Zubeldia não estava ali à beira do campo, né? E a comissão técnica, os auxiliares dele demorou demais ali para fazer as substituições. Muita gente xingando o Zubeldia, mas ele não pode se comunicar com a comissão técnica. É claro que hoje em dia, né, na era eletrônica, é muito difícil você até rastrear isso, mas enfim, se for seguir à risca a regra, não pode haver essa comunicação, né? E falando mais especificamente do Botafogo e do Corinthians, a gente tem aí uma tela, né, para mostrar aí o confronto entre ambos. Eles que é um embate muito equilibrado, esse historicamente, né, Fábio? A gente tem aí, ó, os números Flash Score, são 65 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, 26 vitórias do lado do Fogão e 22 vitórias
do lado do Corinthians, além de 17 empates. E olha que interessante, gols marcados, né? 134 do lado do Botafogo, 135 do lado do Corinthians. E aí, se a gente faz o recorte realmente dessa temporada, né? Nos últimos 10 jogos, somando aí, no caso, todas as competições, né? São 4 vitórias do Botafogo e 5 vitórias do Corinthians. Ou seja, o Corinthians está realmente aí numa tendência de alta, vamos dizer assim, né, Fábio? É verdade, o Corinthians vem numa corrida de recuperação. Hoje ocupa a 17ª posição, ainda está na zona de rebaixamento, tem 25 jogos realizados, estamos na 26ª rodada, ou seja, não tem aquela história, tem um jogo atrasado, se ele fizer esse jogo, não. O Corinthians não tem, está já no limite da competição. Agora, o estrago foi grande. Não é fácil enfrentar o Botafogo, mesmo sem o Arthur Jorge à beira do campo, como você destacou, Edu, e ele não pode nem frequentar as dependências da comissão técnica. Ele pode ir no vestiário, dar um alô. Não, não pode. Está proibido. Se ele quiser ir ao estádio é como torcedor e sem comunicação. Eu acho esse tipo de suspensão demais, mas é o que está, tem que cumprir e ele não fica à beira do campo. Agora, do outro lado, o Ramon chegou, não tem ainda o Memphis Depay, mas tem um cara que faz uma diferença, que é o Garro, né? Esse joga demais. Então, é absurdo o que ele está jogando assim. Bom, eu sempre gostei do futebol do Garro, né? Desde que ele vinha lá do futebol argentino e tal. E é realmente o que você disse. O Ramon, aos poucos, vai montando esse time do Corinthians. A gente pode discutir se o Corinthians tem peças de reposição aí tão boas assim quanto as que estão jogando. Mas o Corinthians realmente vai dando liga. Mas eu concordo com você, Fábio. Assim, eu estou até com uma visão otimista do Corinthians, mas a situação em termos de classificação no Campeonato Brasileiro é bastante dramática, né? O Corinthians que realmente precisa somar pontos e fazer isso contra o Botafogo é sempre complicado, né? No Engenhão, tem a questão do gramado sintético. E lembrando, né? Como você disse, o Corinthians está ali, é o primeiro time já na zona do rebaixamento, né? Antes do início aí dessa rodada, e ele está ali 2 pontos atrás do Fluminense e também 2 pontos atrás do Grêmio. Só que ele tem um jogo a mais em relação ao Fluminense e também 2 jogos a mais em relação ao Grêmio. E aí, com 28, ou seja, já 3 pontos à frente do Timão, aí sim aparece o Criciúma, que também tem um jogo a menos. Ou seja, o Criciúma que vai jogar no domingo, né, no Allianz Parque contra o Palmeiras, um jogo sempre enrolado, sempre complicado, mas tudo isso para dizer que o Timão, mesmo jogando fora de casa, né, mesmo enfrentando o líder do campeonato, o Botafogo, tem que fazer de tudo aí para trazer pelo menos um pontinho aí na bagagem, na volta da ponte aérea, né? E a gente tem também uma outra tela aqui para mostrar sobre esse jogo, né? E aí, como você destacou muito bem, esse está sendo para mim o grande motorzinho, o grande articulador ali do meio-campo alvinegro paulista, né? No caso. E em jogos disputados, você vê o Garro já disputou 23 jogos, né? Esses números da Flash Score são do Campeonato Brasileiro. Você vê, ele finaliza muito bem, né? São 22 finalizações certas, 3 gols feitos, 4 assistências. E eu quero chamar atenção para isso, a nossa última linha ali dessa arte, desse infográfico, que é a questão dos lançamentos, né? Você vê, são 37 lançamentos no total na Série A do Campeonato Brasileiro e 1,61 a média dele por jogo. Ou seja, ele também coloca muito bem a bola lá na frente, né? Lá para os seus companheiros ficarem na cara do gol. Agora, do lado do Botafogo, temos também o Savarino, né? Que está jogando muito bem, está entregando aquilo, né? Que a torcida do Botafogo espera dele. Você vê, são 15 finalizações certas em 16 jogos e também 3 assistências, né? Além de gols que ele fez aí já no Campeonato Brasileiro. Em termos de lançamento, aí é porque o Botafogo, né, Fábio? O Botafogo tem aquele estilo um pouco mais diferente. É mais a bola no pé. E como que a gente consegue ter um indicador importante, né, sobre isso? É em relação à quantidade de artilheiros que o Botafogo tem no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, os artilheiros do Botafogo hoje
são todos com 4 gols, né? O Igor Jesus, o próprio Savarino, aquele número ali de gols dele tava errado, são 4 gols só. O Cuiabano, o Tiquinho e o Luiz Henrique. Todos fizeram 4 gols no Campeonato Brasileiro. E do lado do Corinthians, a torcida pega muito no pé do Yuri Alberto, mas o Corinthians só tem um artilheiro com 4 gols até aqui na competição, que é o próprio Yuri Alberto. Aí depois aparecem o Romero, né? Que principalmente em casa gosta de fazer gols, o jogo agora vai ser fora. O Kaká e o próprio Garro, como a gente viu ali. O Kaká é o zagueiro, né? Esses 3 fizeram 3 gols no Campeonato Brasileiro até aqui. Então, assim, vai ser um jogo, obviamente, onde o Corinthians vai tentar na base dos lançamentos, muito provavelmente com o Garro, cruzamentos para a área, né? Vai tentar pegar ali o Botafogo meio que de surpresa. E o Fogão, obviamente, vai para cima com aquela avalanche já característica dessa equipe do Botafogo, né? São jogadores muito inteligentes ali do meio para frente, jogadores que trabalham muito bem a bola. E aí, obviamente, a defesa do Corinthians vai ter que se segurar ali no Engenhão, né, Fábio? Com certeza, Corinthians, já que eu falei como mandante, né, da partida, o Botafogo, o Corinthians é o pior visitante em termos de campanha, é Exato. o 20º colocado. Isso explica essa dificuldade que você falou de estar atrás do Grêmio, do Fluminense, Criciúma, Juventude é o próximo concorrente que tem o mesmo número de jogos do Corinthians e 4 pontos acima. Então a corrida é de muita recuperação. Mas o Garro está esfregando as mãos para o Memphis Depay estrear logo, para ele estar bem acompanhado, porque a diferença está aí. Em quem acompanha o Savarino, quem acompanha o Garro. O elenco do Botafogo, ele é mais qualitativo. Edu, um grande abraço e eu estarei lá contando tudo aqui na Flash Score para Botafogo e Corinthians. Por enquanto, hashtag segue o líder. Abração, Fábio. Valeu. E muito obrigado a você que ficou conectado com a gente aqui, sempre curtindo as informações. E eu convido você, hein, a acessar a aba de notícias do nosso site, flashscore.com.br, ou do nosso aplicativo, porque tem um material especial sobre a chegada de Memphis Depay. Ele mexeu com a imprensa internacional, que mirou, os olhos estão voltados para o Parque São Jorge, para a chegada do novo reforço. Entenda um pouco mais sobre Memphis Depay no Corinthians e relembre outros grandes jogadores que pelo futebol brasileiro passaram também e atraíram esses olhares. Um grande abraço e até a próxima.